Bem, pessoal, dando continuidade aí aos nossos vídeos, hoje falaremos sobre uma funcionalidade do sistema Condomínio Fácil para gerenciar as reservas de espaços comuns dentro do condomínio, tá? Então, vamos entrar novamente no sistema, no nosso ambiente de teste, Condomínio Fácil.net.br/teste. Você vai utilizar o seu usuário e senha, como eu já comentei, né? Que será encaminhado pela administração do condomínio. Vamos aqui ver uma funcionalidade que nessa época de pandemia foi bastante reestruturada para permitir reserva de espaços sem que haja aglomeração, por exemplo, nos ambientes, né? Principalmente no caso de piscina, que vai ser o exemplo que a gente vai dar logo em seguida, tá? Vamos entrar aqui com o código do nosso condomínio, aqui de teste, né? Vamos entrar aqui com um usuário administrador, porque a gente vai mostrar as funções de configuração para a gestão de reserva de espaços, né? Lembrando que o sistema controla os acessos por perfis, né? Então, dependendo de como a administração do seu condomínio ela escolher, né? Ela pode criar quantos perfis ela quiser e pode colocar dentro desses perfis as funcionalidades que ela achar conveniente, né? Aqui estamos entrando com o usuário de administrador, um usuário que faz tudo, né? Para que a gente possa ver as funcionalidades de configuração. Esse horário, minha internet aqui é um pouco lenta. Então aqui eu vou em administração. Cadastrar área comum. Lembrando que esse cadastro de área comum, ele é um cadastro para qualquer área do condomínio, qualquer área comum, né? Que seja passível ou não de reserva, tá? A gente vai focar aqui nas funcionalidades de reserva, mas entenda, você faz um cadastro para qualquer área que seja utilizada dentro do sistema, né? Vamos fazer aqui um exemplo usando a piscina, né? Como eu comentei com vocês, o sistema ele manda um monte de mensagens, né? Então em algumas telas talvez você tenha que limpar para sair aquela mensagem daqui de cima. Eu já tenho aqui algumas áreas cadastradas, né? Esse horário escolhido para fazer esse vídeo talvez não tenha sido o melhor. À noite, muita gente acessando ferramentas de streaming de vídeo, né? Bem, então aqui tem alguns de teste, né? Nós vamos criar uma nova para a piscina. Veja, normalmente piscina não é uma área que você controle reserva, né, de piscina. Mas por conta da pandemia, de você precisar evitar aglomerações, né, muitos condomínios estão assumindo o controle de horários, né, de uso da piscina. Então é um bom exemplo para a gente poder demonstrar algumas características de configuração do sistema, tá? Não seria normal uma piscina ser reservada, né? Numa situação normal. Normalmente você teria um salão de festa que você poderia estar colocando, salão de festa infantil, salão de festa qualquer um, né? Cada um deles você poderia estar cadastrando. Então o exemplo que eu vou fazer aqui serviria para qualquer espaço do seu condomínio, tá? Então aqui você determina se ele aceita a reserva ou não. No nosso caso aqui a gente vai controlar a reserva de piscina por causa da pandemia, tá? Mas poderia ser um salão de festa, não teria o menor problema. Aqui você tem um limite de convidados. Normalmente numa piscina, aí depende, né? Cada condomínio tem um tamanho de piscina.
Aqui a gente vai colocar uma piscina, até para fazer teste, né? Uma piscina com uma capacidade máxima de 5 pessoas, tá? Vocês vão entender depois no próximo vídeo o porquê de colocar essas 5 pessoas, porque a gente consegue fazer testes e verificar o resultado mais rapidamente, né? Se colocasse um número muito grande, a gente teria que alimentar muitas reservas para poder ver o resultado, né? Então aqui, imagina uma piscina com uma capacidade máxima de 5 pessoas. Tá? Aqui é um documento que é um termo de uso, que no momento que a pessoa for fazer a reserva, ela vai ter que confirmar que ela leu esse termo de uso. Lembrando, essa tela aqui não é a tela usada pelo usuário, é a tela usada pela administração do condomínio para configurar a funcionalidade que vai permitir fazer reservas nesses espaços. Tá? Então aqui já determinamos aqui a capacidade máxima da piscina fictícia, né? Da nossa piscina fictícia. A reserva vai ser em horário integral ou não. Aqui você determina sim ou não. Tá? Se você colocar sim, você está dizendo que a reserva, quando você reserva esse espaço, você reserva ele o dia inteiro. Tá? Então você não vai ter a opção de reservar, por exemplo, horas dentro desse espaço. Então cada condomínio tem as suas características. Então você pode ter, por exemplo, um salão de festa que você reserva ele para o dia inteiro, ou você pode ter, por exemplo, um espaço kids, por exemplo, que você reserva por um determinado período, um espaço cinema que você reserva por um determinado período. Então aqui você vai determinar se você usa para o dia inteiro, que no caso seria sim, ou você usa para parcial, reserva, por exemplo, por horas. Aqui no nosso caso, a gente vai controlar a piscina por horas, tá? Pensando em não aglomerar a piscina, né? Que as pessoas façam as reservas previamente. Essa seria a ideia. Não é o normal, como eu já comentei com vocês, mas em época de pandemia, que a gente está passando da Covid-19, né? Pode ser uma coisa bem interessante para o condomínio estar utilizando, tá? Horário integral, então, não significa que você vai conseguir fazer reservas parciais por horas, né, e não para o dia inteiro. A partir do momento que você coloca aqui não, se você colocar sim, esses 4 campos aqui de baixo, eles passam a ser inutilizados, tá? Esses 4 campos aqui de baixo são utilizados para quando você coloca não, que é o nosso caso, tá? Limite de horas por reserva. Então, já que a gente não está controlando, a gente está fazendo reservas por horas, qual a capacidade, qual o total de horas máximo de cada reserva? Aqui eu vou colocar 2 horas, ou seja, cada pessoa que não for fazer reserva, ela vai poder no máximo reservar 2 horas. Você poderia escolher aqui 2, 3, a quantidade que fosse. Qual a quantidade de reservas que cada unidade, ou seja, cada apartamento, unidade aqui entenda-se apartamento, cobertura, tal, cada unidade do seu condomínio pode fazer em um dia. Então, se você colocar, por exemplo, você está querendo dizer que este espaço, piscina, só poderá ser reservado uma única vez por cada unidade. Então, se eu tenho uma unidade X, essa unidade X, ela só vai poder reservar a piscina uma vez por dia. Então, eu não posso, por exemplo, chegar lá e sair reservando vários horários da piscina. Eu tenho que reservar um único horário. Aí você vai ver assim, poxa, mas aí se eu quiser continuar na piscina, tal, não sei o que. Aí existe uma funcionalidade que encerra no final do período esta reserva para que você possa fazer uma nova reserva. As reservas canceladas e as reservas encerradas, elas abrem a possibilidade de você fazer novas reservas, tá? Então, isso aqui são só reservas em aberto. Então, você não vai poder ter mais de uma, a sua unidade não vai poder ter mais de uma reserva em aberto. Lembrando que você pode colocar o número que você quiser aqui, tá? Eu estou colocando 1, então eu não consigo reservar, por exemplo, de 8 às 10, que seriam 2 horas, né? E depois reservar o mesmo espaço de 10 a meio-dia. Não posso. Nem de 12 às 14, eu não posso. Eu só posso fazer uma única vez. E eu vou ter que esperar que a minha reserva ela caia. O que significa a reserva cair? Ela significa ela ser cancelada ou ela ser encerrada. No caso, encerrada é no final do período e cancelada é a qualquer momento, seja pelo próprio usuário, seja pelo administrador do condomínio.
tá? Limite de reservas por horário. Quantas reservas, quantas unidades poderão reservar aquele espaço em um determinado horário? Então aqui você pode colocar um limite alto, do tipo 999, tá? Eu aqui, por uma questão de teste, eu vou colocar 2 reservas. Ou seja, eu no máximo, em um determinado horário, eu vou ter 2 reservas. Lembrando que cada unidade só pode fazer uma única reserva por dia. Então, no máximo, eu terei 2 unidades fazendo reserva em um determinado horário, tá? Aqui eu estou colocando piscina de uma forma genérica, mas entenda, eu poderia colocar, por exemplo, as partes da piscina. Eu poderia, por exemplo, ao invés de chamar de piscina, eu poderia chamar de piscina, mesas. E aí eu controlo aí as reservas só das mesas, tá? Eu poderia, por exemplo, ter piscina, cadeiras, espreguiçadeiras, seja lá como fosse, tá? Lembrando que a partir do momento que você cadastra mesas em separado, você vai controlar as reservas das mesas em separado. Pode ser que seja interessante, pode ser que você se preocupe em reservar, você tem 10 mesas na piscina e você queira controlar que no máximo as pessoas possam fazer reservas das mesas, no máximo 10 reservas, tá? Aí você colocaria aqui o número 10, que seriam 10 reservas no máximo por horário, tá? O normal aqui seria você colocar 999, um número bem alto, que seria o máximo, tá? Para que você pudesse fazer várias reservas. Então, vários moradores, várias unidades poderão fazer reserva. Aqui eu vou colocar só 2, que é por uma questão de teste, para a gente poder ver o resultado disso, tá? Mas se fosse, por exemplo, a piscina mesas, como eu comentei aqui, talvez fosse interessante aqui colocar 10. Se, por exemplo, se você tiver 10 mesas. Tá? Só que aí as reservas passam a ser de forma separada. As reservas das mesas, das espreguiçadeiras, e seja lá quantos componentes você quiser fazer. Aqui eu não vou fazer essa separação, até para ficar mais simples o teste, tá? Estamos testando piscina como um todo. Então a capacidade máxima da piscina. Limite de convidados por reserva, ou seja, aqui eu vou colocar 2 reservas por horário. Mas em cada reserva, quantos convidados a pessoa vai conseguir colocar? Aqui você determina quantos convidados, incluindo você próprio, né? Ou seja, a pessoa que estiver indo, todas as pessoas que irão serão convidados, tá? Mesmo que sejam moradores, tá? Entenda-se convidados como pessoas que estarão dentro daquela reserva, incluindo você, se você realmente for, por exemplo, para a piscina, que seria o caso aqui, tá? Então eu vou colocar aqui convidados por reserva também 2 unidades, para ficar simples a gente fazer o teste, tá? O valor da reserva, se esta reserva for cobrada, porque aí tem uma integração com contas a pagar e tudo mais, você colocaria aqui um valor, aqui eu vou colocar 0. E se tivesse valor aqui, você lançaria também em uma conta caixa, que vai fazer o lançamento dentro do fluxo de caixa do condomínio, tá? Aqui eu vou colocar outros, tá? Porque eu não vou me preocupar, mas isso daqui faria um lançamento dentro do fluxo de caixa. Legal. Vou gravar essas informações. Lembrando que eu estou com o usuário de administração. Esta tela é uma tela para a administração do condomínio. E isso daqui vai fazer toda a gestão da reserva. Área inserida, tá? Então essas informações aí estão cadastradas, tá? A partir desse momento, o que eu posso fazer? A partir do momento que eu gravo essas informações básicas, ele vai me liberar para eu cadastrar os horários, as listas de datas e os parceiros. Eu vou editar para que esses campos aqui fiquem liberados, inclusive esses daqui, né? E eu posso determinar quais são os horários que a piscina vai estar funcionando. As reservas poderão ser feitas em quais horários? Eu vou colocar aqui 3 horários, que seria o horário de 8 horas da manhã. Clico no incluir. Ele vai alimentar essa tabelinha aqui de baixo.
Vou colocar as 10. E depois vou colocar as 12. 3 horários. Lembrando que isso aqui é um ambiente de teste, então naturalmente é um ambiente mais lento, né? E o horário também aqui não é muito propício para estar utilizando essas funcionalidades. Legal, tenho 3 horários, então todas as reservas poderão ser feitas nesses 3 horários. De 8 às 10 e de 10 às 12. Tá? Aqui eu vou determinar quais são as datas que você vai poder estar fazendo essas reservas. Aqui você pode informar uma faixa de datas. Então poderia colocar, por exemplo, o mês inteiro. Ele cria uma limitação de 31 dias só para você não gravar muitas datas, né? Porque aí te daria um trabalho para ficar excluindo depois. Mas aqui eu vou colocar 2 dias, dia 5 do dia 5 até o dia 4. Desculpa, até o dia 6. E vou incluir essas datas. Lembrando que essa tela que a gente está utilizando aqui é a tela da administração e ela vai ser feita uma única vez, tá? A partir do momento que você fizer essa tela, os seus usuários eles vão estar utilizando as reservas, que são as informações que a gente vai mostrar logo em seguida. Então legal, temos aí os 3 horários e essas 2 datas. Então não consigo fazer uma reserva, por exemplo, para o dia 7/2. Não consigo. Para a piscina não. Tá? Você teria que cadastrar novas datas aqui. As datas que você vai conseguir fazer a reserva são essas e nesses horários. Tá? E você ainda tem a funcionalidade de lista de parceiros, que aqui a gente nem vai evoluir muito nesse teste. Mas a administração poderia cadastrar parceiros. O que são parceiros? São empresas que poderiam estar prestando serviços para este espaço. Por exemplo, gelo, fornecimento de gelo, aluguel de cadeiras, animação, seja lá o que for. Você poderia estar cadastrando. Existe aqui uma opção aqui em administração, cadastrar parceiros, e você cadastra os parceiros que aparecem aqui nessa tela. Tá? Eu aqui não vou incluir os parceiros. Tá? Mas se você cadastrasse, selecionasse os parceiros e incluísse, no momento que você cadastrasse as reservas, ele já estaria mandando um e-mail para esses parceiros são cadastrados, o e-mail, tá? Para que esses parceiros prestassem o serviço. Tá? Na verdade, no momento da reserva, a pessoa que está reservando, ela seleciona esse parceiro ou não, para poder esse parceiro ser utilizado ou não. Aqui você só está dando a opção de, nesta área comum, ser utilizado tais parceiros. Mas a opção de usar ou não esses parceiros está com a pessoa que faz a reserva. Legal? Gente, por enquanto vamos fechar esse vídeo aqui. No próximo vídeo falaremos sobre a reserva propriamente dita e as funcionalidades voltadas para fazer a gestão das reservas. Tá bom? Grande abraço, tchau, tchau.